Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Minhas redes sociais, @Nájila Luz, no Twitter e no Instagram, caso você queira me acompanhar por lá também. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre a questão do Santos na Libertadores. Como que ficou, né? A verdade é, embolou tudo. The Strongest, que praticamente já estava sendo considerado, né, uma carta fora do baralho, conseguiu 2 vitórias importantes e embolou esse grupo. Barcelona de Guayaquil atualmente tem 9 pontos, né, com um jogo a menos. O Santos está na vice-liderança com um jogo a mais, 6 pontos. Com um jogo a menos, o Barcelona tem 6 pontos também. E o The Strongest tem 6 pontos com um jogo a mais. Então, quinta-feira, Boca e Barcelona se enfrentam na Argentina e a partir do resultado de Boca e Barcelona, a gente vai ficar sabendo, né, o que o Santos precisa para o jogo da próxima semana contra o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador, né? Então, vamos para alguns cenários que eu separei aqui. Inclusive, quero a participação de vocês aqui nos comentários. Joguei lá no meu Twitter, ficou bem dividido. Algumas pessoas torcendo para a vitória do Boca, outras pessoas torcendo para a vitória do Barcelona. E vamos entender aqui o que significa cada coisa e também um empate, tá? Então, vamos lá para os possíveis cenários. Vitória do Boca contra o Barcelona. Por um gol de diferença, o Santos terá que derrotar os equatorianos por 2 gols de diferença. Então, esse é um cenário. Outro cenário, por 2-0, né? Se o Boca vencer por 2-0, o Santos precisa de uma vitória simples contra os equatorianos. Então, se o Boca for e vencer, né, na quinta-feira por 2-0, 1-0 classifica o Santos para a próxima fase. Por 3-1 ou outros resultados por 2 de diferença, além do 2-0, o Santos precisará derrotar os equatorianos por 2 gols de diferença. Aí é um cenário um pouco mais complicado. Quanto mais gols a gente precisa, mais difícil fica. Agora, se o Boca vencer por 3 ou mais gols de diferença, o Santos precisará de uma vitória simples na última rodada. Agora vamos para a vitória do Barcelona em cima do Boca. Vale ressaltar que o Boca vai jogar em casa, né? Aliás, o Boca joga em casa contra o Barcelona e também contra o The Strongest, né? Então, importante ressaltar isso. Vitória do Barcelona. Se o Barcelona derrotar o Boca e se classificar, né? Porque tem matematicamente a chance do Barcelona vencer amanhã e já está garantido, e aí jogaria com o Santos a última rodada da fase de grupos já classificado. Aí o Santos teria que se manter à frente do Boca Juniors, né? Então o Santos precisa aí ou de uma vitória ou a questão de saldo de gols. Por isso que o adversário da Strongest, que, né, teoricamente é o mais fraco do grupo, pode definir a vaga até mesmo no saldo, né? O Santos venceu por 5-0 e o Boca, né, vai enfrentar eles na Bombonera. Então, até mesmo a questão do saldo de gols pode definir uma classificação tanto para Santos como para Boca Juniors. Então, vamos lá. Hoje, as equipes têm o mesmo saldo, né? 1. E o Peixe tem mais gols prós, né? O Santos fez mais gols que o Boca. O Santos fez 7 gols e o Boca fez 3. Ou seja, 2 empates classificariam o Santos, né? Tanto o empate do Boca ou o empate do Santos na última rodada. Em caso de 2 vitórias do Santos e do Boca, a decisão seria pelo saldo. Teoricamente, o Boca tem uma vida mais fácil na última rodada, que é pegar o The Strongest, né? Como eu falei, eles são um time que joga de uma forma na altitude e quando sai da altitude, aí eles conseguem, deixam, né, mais de cara a fragilidade deles e acabam tomando mais gols. Então, esse seria um cenário se o Barcelona vencer e já estiver classificado para a última rodada. Tanto o saldo de gol pode decidir, ou, né, o Santos precisaria de uma vitória simples, ou até mesmo 2 empates, caso o Boca também empate. Bom, vamos lá. Se o Santos e Boca perderem, o The Strongest avançaria com vitória simples em Buenos Aires. Eu, sinceramente, acho que esse é um cenário muito improvável, né? O Boca perder e o Santos perder. Ou seja, o The Strongest tem uma vida muito mais complicada para conseguir a classificação. Outro cenário de vitória do Barcelona. Se o Barcelona e o The Strongest derrotarem o Boca, o Santos precisaria vencer o Barcelona por qualquer resultado no Equador.
também acho um resultado muito improvável, né? Acho que o Boca vai sim vencer o The Strongest. Teoricamente, né? Futebol, tudo pode acontecer. E também tem um outro cenário aqui do Barcelona. Se o Barcelona derrotar o Boca Juniors e os argentinos empatarem com o The Strongest, o Santos se classificaria com um empate contra o Barcelona de Guayaquil. E agora, Nájila, se der empate, se Boca e Barcelona de Guayaquil empatarem, o que acontece? Se o Boca Juniors empatar com o Barcelona se classifica e o Santos só se classifica se vencer e o Boca não derrotar o The Strongest na última rodada. Né? Inclusive, né, a teoria da conspiração falam, né, que eles podem até mesmo combinar um empate, porque teoricamente, né, eu gosto de usar essa palavra teoricamente, porque no futebol a gente não tem certeza. Poderia uma vitória do Boca em cima do The Strongest, classificaria o Boca, e daí o Barcelona já está classificado, né? E aí não teria tanto interesse assim vencer o Santos. Óbvio que é importante o Barcelona vencer o Santos, independente de qualquer coisa, na última rodada, pela questão de você ter uma melhor colocação na Libertadores e poder decidir em casa. Isso também é importante. Mas são esses cenários, né? São esses cenários que a gente está comentando aqui. O que é mais interessante? O Santos enfrentar um Barcelona já classificado ou o Santos enfrentar um Barcelona ainda brigando por uma classificação, né? Caso não vença o Boca Juniors. Então, são vários cenários possíveis. Com certeza, nós santistas, né, temos que ficar ligados no que vai acontecer no jogo de quinta-feira, porque a partir disso nós sabemos do que nós precisamos para o jogo da próxima semana contra o Barcelona de Guayaquil. O cenário do Santos também, em relação a jogadores, é um pouco complicado. Por quê? É certo que teremos uma semana de preparação, porém o Santos não terá o Jean Mota, que vinha sendo titular, e o Alisson. O Alisson ele foi expulso depois que o jogo terminou, né? Ele se envolveu numa confusão e ele acabou sendo expulso. Porém, o Santos está confiante que o Marinho fique à disposição. Ou seja, o Marinho ficando à disposição, né? Provavelmente o Ângelo deve sair do time titular, o Balieiro deve substituir o Alisson, que sinceramente eu acho que o Balieiro dá mais dinâmica ao time do Santos, ao meio-campo, e aí tem ainda uma vaga disponível, né? A vaga do Jean Mota, que provavelmente pode ser ocupada pelo Ivonei. Pelo menos ele entrou, né, no jogo nos minutos finais, então talvez o Ivonei acabe jogando na vaga do Jean Mota. Mas enfim, cenários e mais cenários. É uma situação que tá complicada para o Santos? Sim. Porém, não é impossível. Não é impossível. Eu acho que é muito provável, até mesmo, que o Boca consiga uma vitória em cima do Barcelona. E também não acho nada improvável o Santos conseguir uma vitória fora de casa. O jogo do Santos contra o The Strongest, a gente pode colocar várias questões, né? O Santos jogou contra a altitude, que é uma coisa considerável, mas o Santos também pecou em algumas questões, que a gente comentou aqui no pós-jogo. Foi um time que não estava compactado, estava muito espaçado, muito chutão, o Santos não conseguia ficar com nenhuma segunda bola. Então tivemos alguns problemas, sim. Porém, dá para ser corrigido, Né? O que a gente fica remoendo são os resultados, principalmente dentro da Vila Belmiro. Se o Santos tivesse vencido o Barcelona de Guayaquil na Vila, a situação do Santos estaria muito mais confortável. Ou até mesmo se o Santos conseguisse, né, um empate na Bombonera também, a situação estaria mais tranquila. Mas o cenário é esse. E também é sempre bom lembrar que, caso o Santos não consiga uma classificação na Libertadores, a terceira vaga do grupo dá uma vaga na Sul-Americana. Então também tem essa situação. Eu acho muito difícil o Santos não conseguir pegar, né, essa terceira vaga. Então, pelo menos na Sul-Americana, nós estaríamos aí garantidos. Quero a opinião de vocês em relação a isso. Também tem alguns torcedores do Santos já falando, né, que a Sul-Americana seria um caminho interessante, mais interessante do que seguir na Libertadores, né? Enfim. Agora tem opinião a rodo. Quero a opinião de vocês aqui nos comentários e vamos torcer.
né? Vamos torcer para que a gente consiga avançar na Libertadores e também que essa combinação de resultados seja que beneficie ainda mais o time do Santos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não é inscrito, deixa o seu like e também estou lá no Instagram e no Twitter falando de Santos Futebol Clube. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.